Deus, quem está com o coração desejoso para ouvir a palavra do Senhor aqui nessa manhã? Você que trouxe a sua Bíblia, pegue ela. Se não trouxe, acompanhe comigo. Gênesis capítulo de número 45. Tem uma palavra queimando aqui no meu coração. Tenho certeza que essa manhã não será qualquer manhã. Deus tem algo especial para nós. Gênesis capítulo de número 45. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Já acharam? É Gênesis, né? Se não achar Gênesis, aí tá. Versículo de número 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, gritou: saia daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Versículo 4. E disse José aos seus irmãos: chegai-vos a mim. Se achegaram a ele. Então disse ele: eu sou José. Isso aqui você precisa gravar essa. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por ter me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Vocês devem concordar comigo que a história de José é uma das histórias mais lindas, dentre tantas lindas histórias que a Bíblia tem a nos oferecer. É um enredo completo. É uma história de dores, de traições, de feridas, mas também é uma história de superação, de perdão, de honra nos bastidores. A história de José é tão impactante que o livro de Gênesis dedica 13 capítulos completos para narrar com riqueza de detalhes essa linda história. Isso é poderoso, porque no livro de Gênesis está registrado a história de ícones da fé e da humanidade. Por exemplo, Adão, o primeiro ser humano que pisou na face da terra. Ou Noé, não se esquecendo de Abraão, Isaac, Jacó. Mas dentre todos esses nomes, o de José é o mais citado. E um ponto de partida interessante para começarmos aqui nessa manhã é quando José tinha os seus 17 anos de idade. Foi a partir dali que a sua vida virou de ponta cabeça. Tudo começou quando a Bíblia diz que o seu pai Jacó amava a José mais do que todos os outros filhos. E por causa disso, ele confeccionou uma roupa, uma túnica, uma vestimenta multicolorida. Isso enraiveceu os irmãos, ao ponto da Bíblia dizer que os irmãos de José não conseguiam falar com ele pacificamente. O clima ficou tenso.
Tudo isso por causa de uma roupa? Não. Mas pelo significado que ela carregava. Por quê? Porque uma túnica multicolorida era uma roupa típica de um nobre. Era uma roupa típica de um chefe de família. Sabe o que isso significa? Nas entrelinhas, Jacó estava sinalizando que José seria o próximo líder, o seu sucessor. Isso enraiveceu os irmãos. E eles tinham um ponto. Qual? A liderança, essa passagem de bastão, normalmente era dada ao primogênito, o mais velho. Só que José era quase o mais novo. E eles se questionavam: por que não Rúben, que é o primogênito? Por que José, que é quase o mais novo? Entenda uma coisa: no papel, o primogênito era Rúben, mas no coração de Jacó, o primogênito era José. Por quê? Porque José era o primogênito da esposa que ele mais amou na vida, Raquel. E foi por essa mulher que Jacó trabalhou 14 longos anos da sua vida. Tem gente que não quer insistir um mês. Jacó trabalhou 14 longos anos para conquistar essa mulher, e passou assim, de tanto que ele amava. Só que assim como Sara, esposa de Abraão, e Rebeca, esposa de Isaac, Raquel também foi estéril. E isso afligia, a machucava. Teve um dia que ela olhou para Jacó e disse: dai-me filhos, senão eu morro. Até que na velhice de Jacó, Deus visita o ventre estéril de Raquel e lhe dá um filho. E o nome dele? José. Então José também era o filho do milagre. Era o filho da esposa que ele mais amava e o filho do milagre. No papel, Rúben, mas no coração de Jacó, José. Só que até aqui tudo estava sob controle. José recebeu uma túnica, os irmãos enraiveceram-se, mas estava sob controle. Até que Deus entra na história. Enquanto Jacó deu uma túnica, Deus aparece e dá 2 sonhos. O segundo sonho, que tem o mesmo significado do primeiro, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Sonho de governo. Quando ele conta o sonho, foi a gota d'água. A partir daqui, José deixa de ser irmão e se torna inimigo. Ele deixa de ser da família e se torna um rival. Aprenda: a casa de José não acreditou nos seus sonhos. Só que Deus não tira os sonhos de José, Deus tira José de dentro de casa. Vou até repetir: a casa de José não acreditou nos seus sonhos. Só que Deus não tira os sonhos de José, Deus tira José de dentro de casa. A casa de José era boa para ele, pois ele era amado e privilegiado pelo seu pai. Mas às vezes Deus nos tira de lugares bons, porque o que Ele tem para nós não cabe onde a gente está agora. Existem lugares que fizeram sentido por um tempo, te ajudou, te ensinou, te protegeu, mas agora você cresceu. E crescer às vezes significa sair de uma zona confortável. E eu sinto te dizer,
Deus está mais interessado no seu desenvolvimento do que no seu conforto. Mas qual que é o problema? Crente não cresce no conforto. Quem cresce no berço é bebê. Crente não cresce no conforto. Crente cresce no confronto. E se você fugir do confronto, você não vai fugir do fracasso. Então, quanto mais você força para ficar, mais longe você fica do que Deus tem para fazer. Sabe o que Deus faz? Deus cria uma zona de expulsão. Deus cria uma zona de expulsão. Sabe como é que isso acontece? Um dia, os irmãos de José estavam apacentando ovelhas longe de casa, até que o pai manda José ir ver como eles estavam. E como é que ele foi? Com a túnica multicolorida, parece aquele meme, você reparou que eu me arrumei? E ele foi, viajou 1, 2, 3 dias, e a Bíblia diz que os irmãos o viram de longe. Você está em espírito para ouvir isso aqui? Capítulo de número 37, versículo de número 19, olha isso daqui que poderoso. Os irmãos o viram de longe e disseram: eis que lá vem o sonhador. Versículo seguinte, olha eles: vamos matá-lo, jogá-lo em uma dessas cisternas, dessas covas, e veremos o que será dos seus sonhos. Deixa eu ver se vocês ouviram. Vamos matá-lo, jogá-lo em uma dessas covas, e veremos o que será dos seus. Mas quem disse que os sonhos eram de José? O sonho nunca foi de José. O sonho era de Deus. Mas olha isso aqui. Quando José chegou, diz a Bíblia, arrancaram a túnica de várias cores e o jogaram no poço. E eu te pergunto, quem é que deu a túnica? Jacó. Mas quem é que deu o sonho? Deus. Quem é que deu a túnica? Jacó. Quem é que deu o sonho? Aquilo que o homem deu pode ser tirado, mas aquilo que Deus deu permanecerá com você até o final. Só porque eu vi algumas mãos levantadas, eu vou falar: podem arrancar a túnica, mas não vão arrancar os sonhos. Podem arrancar o que tem por fora, mas não vai arrancar o que tem por dentro. E eu profetizo debaixo de autoridade: podem arrancar o teu nome, podem arrancar o teu Instagram, podem arrancar a tua moral, mas ninguém vai arrancar os sonhos, a presença, a graça. Ninguém. Versículo de número 24, olha isso aqui. O jogaram no poço. Só que a Bíblia dá 2 detalhes. O poço estava vazio e sem água. Você sabe que a Bíblia não fala nada de... Então por que a Bíblia diz que estava vazio e sem água? Porque não era comum. Comum seria o poço estar cheio. Por quê? Porque era uma cisterna, captava a água da chuva, deixava ela guardada para que os pastores da região usufruíssem da água. Só que quando a Bíblia diz que o poço estava seco, significa que há muito tempo não chovia. E quem é que manda no céu? Quem é que manda nas nuvens? Quem é que manda a chuva na hora certa? Sabe o que é isso? Deus trancou o céu, porque Deus sabia que José seria jogado no poço. Então Deus tranca o céu para não chover, para que quando ele fosse jogado no poço, não morresse afogado. Porque nada pega Deus de surpresa.
Enquanto os irmãos estavam vindo com a farinha, Deus já estava com o bolo pronto. Porque antes da provação bater na porta da tua casa, Deus já liberou escape e livramento para a sua vida. Oh! Aí a pessoa está dizendo: mas por que não está chovendo? Por que o céu está de bronze? Por que a porta fechou? Por que foi embora? E Deus está dizendo: não reclame, porque até na sequidão eu cuido de você. Eu só vou te dar um exemplo. Lembra de Noé? Deus mandou um dilúvio e a Bíblia diz: e Deus fechou a porta da arca. Quem fechou foi Deus, não foi Noé. E por que Deus fechou? Porque se a porta tivesse aberta, a água entraria nela. Então prefira porta fechada e você vivo, do que porta aberta e você morto. Só alguns irmãos aqui entenderam? Eu estou dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que você pode agradecer? Aleluia. E a Bíblia diz: José no poço. Querido, isso aqui é maravilhoso. Se o poço tem uma vantagem, eu descobri qual. Só dá para olhar em uma direção. Se vocês não pegarem o que eu vou falar aqui agora, se o poço tem uma vantagem, é que você só consegue olhar para cima. E o que é que tem lá em cima? Sol, lua e estrelas. E o que é que José sonhou? Sol, lua e estrelas. Era Deus dizendo: você está no poço, mas se você olhar para cima, você vai ver que o sonho ainda está de pé. No poço passou uma caravana de ismaelitas, e José foi vendido como escravo. Sabe o que é engraçado? Ele foi vendido como escravo a preço de escravo, 20 moedas de prata. E Deus falou comigo: o valor que te deram, o preço que te deram, não é o valor que você carrega. Escravo é escravo, sonhador é sonhador. Se eu soubesse cantar, a música de hoje seria: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Hoje Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer. Agora Deus me toma de autoridade para liberar essa palavra. José não foi vendido como escravo, mas você lembra da túnica multicolorida? Sabe o que fizeram com ela? Os irmãos pegaram a túnica, mancharam ela com sangue de animal e levaram para Jacó. Jacó olhou a túnica, olhou o sangue, olhou a túnica e deduziu: José morreu. Alguma fera deve ter devorado ele no caminho. Meu filho está morto. E Deus falou comigo, e isso aqui é para quem está em espírito: continue vivo, ainda que todo mundo acredite que você morreu. Não permita que a mentira dos inimigos se torne uma verdade na sua vida, porque Deus é especialista em manter vivo quem já era dado como morto.
Você recebe isso aqui? Eu vou provar para você. Jacó deu a túnica, Deus deu sangue, o sonho. Os irmãos disseram: eu vou te matar. Deus disse: não vai matar. Vai sofrer, vai ser jogado na cova, vendido como escravo, mas não vai morrer. Daniel foi jogado na cova dos leões, todo mundo morreu. Deus disse: não, vai continuar vivo. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha, todo mundo morreu. Deus disse: não, vai continuar vivo. Elias correu para o deserto, pediu a morte, todo mundo morreu. Deus disse: não, vai continuar vivo. Jonas foi jogado no mar, o peixe engoliu, todo mundo morreu. Deus disse: não, vai continuar vivo. E agora, as mulheres foram no túmulo no domingo de manhã, morreu. O anjo aparece e diz: por que procura dentre os mortos? Eita! Aleluia! Oh, aleluia! Levante as mãos assim que eu vou liberar uma palavra. Levante as mãos. Eu profetizo: no mundo espiritual, o velório acabou de ser cancelado. O coveiro foi mandado embora. Você não vai morrer. Aleluia. Aleluia. Coloca o Salmo 118 para mim aqui, por favor, só para a gente dar glória a Deus com vontade. Salmo 118, versículo 17. Se você não dá glória a Deus aqui agora, eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Só porque o varão se colocou de pé ali, eu vou liberar essa palavra. Você não vai morrer. Recebe fôlego de vida, recebe graça para suportar. Não acabou. Não acabou. José vendido como escravo. Nessa fase da sua vida, longe da sua família, em uma língua e terra estrangeira, 17 anos, escravo, sem direito à própria vida. Esse aqui é um vale terrível, não é? Dentro da casa de um homem que ele foi comprado, chamado Potifar, ele ficou mais ou menos 10 anos escravizado. Sabe o que é engraçado? Nesses 10 anos ele foi crescendo, porque Deus era com José, até chegar ao ponto de se tornar mordomo. Esse Potifar era rico. José começa a comandar todas as fazendas, terras, imóveis, dinheiro. Tudo passava pela mão de José. Só que a Bíblia dá duas características de José. Pergunta: quais? José era bonito e forte. A Bíblia que diz: bonito e forte. Era a mistura de Walt Disney com Tom Cruise. José passava as egípcias: é dessa marca e modelo que eu quero. Forte, treinava lá na Smart Fit, perto das pirâmides. Só que sabe o que acontece? Forte e bonito, até aí, meu irmão, só é mais escravo. Até que ele começa a ganhar dinheiro. Aí sabe o que a Bíblia diz? A mulher de Potifar colocou os olhos em José. A mulher de Potifar, ou de Potifar, e falou para ele: deita comigo. Eu acho que ela mandava mensagem todo dia no MSN. Que o MSN é da época dos faraó, né? Só uma pergunta: alguém aqui usou o MSN?
Aí é 30 a mais. Deixa quieto, eu também usei. Aí é 30 a mais. Ela mandava mensagem no MSN: oi, Joseph. Tudo bem? Tudo bem, senhora. Aí eu fiquei procurando alguma cantada que essa mulher falava. Aí eu descobri uma. Oi, Joseph. Oi, senhora. Tudo bem? Tudo bem. Vem ser meu Egito e deixa eu ser tua praga. José batia a porta na cara: não. Se você não dá glória a Deus com isso daqui, sabe o que eu descobri? Existem 3 palavras muito difíceis de se pronunciar. E é difícil mesmo, eu deixo até anotado, porque às vezes dá um bug aqui na mente. A primeira, vou logo avisando: a primeira é facinha, a segunda é mediana, a terceira é difícil. Se você falar a terceira, irmão, eu falo que você é campeão mesmo. A primeira, aqui baixinho, ó: inconstitucionalissimamente. Mais facinha. Sei que você está falando aí na tua mente para ver. Inconstitucionalissimamente. A segunda, esternocleidomastoide. Deve ser o nome de algum satanás por aí, né? Não sei o que é isso. Mas a terceira só os campeões falam. Inconstitucionalissimamente, esternocleidomastoide. A terceira, não. E eu não sei se você sabe, evangelho é mais não do que sim. Evangelho é dizer não todos os dias, porque foi Jesus quem disse: aquele que quiser vir após mim, diga não a si mesmo e siga-me. Ei, Deus não honra conquistas, Deus honra renúncias. Diante de Deus você não é reconhecido pelo que você tem, mas pelo que você abriu mão. Você é do tamanho da sua renúncia. Agora escuta. Ela falou: deita comigo, José. Não. Deita comigo, não. Deita comigo, não. Até que um dia ficou ela e José sozinho, irmão. Ela falou: é hoje, José. É hoje. A mulher era perigosa. É hoje. Agarrou José e a Bíblia diz que ele fugiu. Uma unção de sabonete escapou. José fugiu. Deixa eu ver se vocês ouviram. José, sabe por quê? Porque ele era homem. E eu não sei se você sabe, hormônio não se converte. Tem gente que diz que o hormônio é até endemoniado. Qual que é teu nome? Testosterona. Já dizia Martinho Lutero: quando eu descer as águas, o velho homem vai morrer. Aí ele desceu as águas e disse: eu descobri que o miserável sabe nadar, agora eu tenho que matá-lo todos os dias. José fugiu, porque é melhor ser um covarde de pé do que um herói caído. Eu vou falar para os irmãos aqui desse lado: é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. E Deus me trouxe aqui para dizer: foge, quebra o chip, bloqueia no Instagram, muda de academia, mas não troca o que eu te dei por 5 minutos de prazer. Corre! Foge! Estreitou aqui, hein? Mas deixa eu falar. Ele escolheu a fidelidade ao lugar do prazer. Sabe qual foi a consequência? Cadeia. A mulher acusou ele de assédio. O homem ia confiar em quem? Potifar. Eunuco ainda. Confiou na mulher. José foi parar na cadeia. Mas sabe o que a Bíblia diz? Gênesis 39, versículo 21. E Deus estava com José. Oh, meu Deus, meu corpo arrepiou aqui agora. Sabe por quê? Deus não remove o sofrimento de José, mas permanece com ele em meio ao sofrimento.
porque nada e nem ninguém vai conseguir tirar Deus da sua vida. Pode arrancar o teu dinheiro, o teu nome, teu estatuto, mas não vai arrancar a presença que você carrega. Ei, quem perde dinheiro perde pouco, quem perde amigo perde muito, quem perde família perde muito mais, mas quem perde a presença, escuta isso daqui, deixa eu ler para você, e eu já estou caminhando aqui para o final, mas eu preciso falar isso daqui. Olha que coisa maravilhosa. No cárcere, na cadeia, José conhece duas pessoas. Por quê? Porque ele virou administrador da cadeia. Irmão, que loucura. Na casa do pai ele administrava a casa do pai, na casa de Potifar ele administrava a casa de Potifar, na cadeia ele administrava a cadeia. Mas sabe o que é engraçado? Na casa de Potifar Deus entregou todos os bens nas mãos de José, mas na cadeia Deus entregou todos os presos na mão de José. Porque os bens de Potifar levaram José à cadeia, mas as pessoas que estavam na cadeia levariam José ao trono. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele te dá dinheiro, mas quando Deus quer te fazer subir de nível, Ele te apresenta pessoas. Ele conhece o copeiro e o padeiro. Escuta, é agora, hein? Se vocês não der pelo menos uma estrelinha, uma voadora na cara de Satanás, não sei, se vocês não subirem nessa coluna, alguma coisa. Ele vê o copeiro e o padeiro. Aí o copeiro e o padeiro sonhou. Basicamente, ele olha para o padeiro e diz: daqui 3 dias você vai de arrasta, vai morrer. Aí ele olha para o copeiro e diz: daqui 3 dias você vai voltar para o cargo. É agora. Ele olha para o copeiro e diz assim: daqui 3 dias, quando você voltar, quando o faraó te receber, lembra de mim, conta a minha história para faraó, fala para ele que eu fui preso injustamente, que eu não merecia estar aqui. Aí o copeiro: que isso, Zeca? É claro que eu vou lembrar. Olha o que você fez por mim aqui. A Bíblia diz: passaram-se 3 dias, o copeiro voltou, e o copeiro se esqueceu de José. E eu só vou falar isso aqui uma vez. O copeiro se esqueceu de José. Não foi só o copeiro que se esqueceu, foi Deus que não permitiu que José entrasse no lugar errado. Porque se José fosse lembrado no tempo que ele queria, o cargo disponível era de padeiro, porque o padeiro morreu. No tempo do homem é padeiro, mas se aguentar esperar o tempo de Deus, é governado. Só porque tem um povo aqui pentecostal comigo aqui. Deixa eu falar. É melhor esperar pelo tempo de Deus do que pela bondade das pessoas. Porque os lugares que nós entraremos pela influência da mão do homem não vai se comparar com os lugares que nós entraremos pela influência da mão de Deus. Bate na mão de pelo menos 3 pessoas e diga: Deus não está demorando, Deus está caprichando. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Quem pode adorar ao Espírito? Eita! Aleluia! Aleluia! O que é o favor de um copeiro perto do favor de Deus? Meu Deus. E eu encerro. Olha isso aqui é maravilhoso. 2 anos preso. Mas deixa eu só falar isso aqui. Renan, isso aqui, se você... José olhou para o copeiro e disse: lembra de mim. Eu encontrei 2 homens dizendo: lembra de mim. Primeiro, José olhou para o copeiro e disse: lembra de mim.
Segundo, o ladrão na cruz olhou para Jesus e disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Só que quando José olhou para o homem e disse: lembra de mim, demorou 2 anos para o homem lembrar. Mas quando o ladrão na cruz olhou para Jesus e disse: lembra de mim, ainda hoje estará comigo. 2 anos preso, eu encerro. Faraó sonhou. Posso falar isso aqui? Gênesis 27, Jacó sonhou. Gênesis 37, José sonhou. Gênesis 39, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou. Gênesis 40 para frente, Faraó sonhou. Todo mundo sonhou, menos os irmãos de José. Porque quem vive para matar sonhos não consegue viver os sonhos de Deus. Basicamente, José era o único para resolver o problema. Não esqueça o que eu vou falar aqui agora. Não esqueça, se for para levar alguma coisa, leva essa. José interpreta o sonho e mostra um modelo de negócio, de governo, para ter prosperidade. Porque seria 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vacas magras, correto? Aí ele falou: no tempo da vaca gorda, não gaste, economize, construa celeiros. Quando eu vi a vaca magra, você vai ter para alimentar o Egito e vender para o mundo, se tornando a maior potência do mundo antigo. O homem falou: meu Deus, que homem é esse? A partir de hoje você vai ser governador. Olha, é agora. 7 anos de vaca gorda, ou seja, 13 anos de escravo, depois mais 7 anos de governador, mais um pequeno período de vaca magra. Sabe quanto tempo? Mais ou menos 22 anos se passaram, até que a vaca magra bate lá na porta dos irmãos. Aí Jacó fica sabendo: só o Egito tem comida. Nunca mais se esqueça, a Bíblia diz que os irmãos de José, 22 anos depois, foram para o Egito comprar comida. E a Bíblia diz que eles se prostraram diante de José. E José lembrou-se do sonho. Sabe o que é engraçado? Os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. Porque quem tem sonho muda, quem não tem, continua do mesmo jeito. Os irmãos se prostraram, José os reconhece. Mas olha agora, nós vamos encerrar. Quando José vê os irmãos, a Bíblia diz que ele falava com os irmãos asperamente. Parece a mesma expressão de anos atrás, quando ele recebeu a túnica. A Bíblia diz: e os irmãos de José não falavam com ele pacificamente. Lembra? Asperamente, pacificamente. Sabe o que isso significa? Os irmãos de José trataram mal José no passado, e agora José coloca uma máscara e age de forma truculenta, exatamente da mesma forma que os irmãos agiram com ele. E Deus falou comigo: não permita que a maldade que fizeram com você transforme você em uma pessoa que você não é. Não permita que as aflições dessa vida transforme você em uma pessoa vingativa, amargurada, ríspida, azeda, carregadora de mágoas. Mas Sidney, você não tem ideia do que fizeram comigo. Mas por causa de ou de alguns que te feriu, que te traiu, que te machucou, todos os outros vão pagar o pato? Porque eu não sei se você sabe, pessoas feridas ferem. E se for para guardar alguma coisa, guarda essa: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra você revelará o nível de maturidade e de cura que você possui. Ei,
você precisa superar. E superar não é esquecer, porque Deus não trabalha com amnésia. Superar é não deixar que as lembranças do passado controle o seu presente, para que o seu presente não comprometa o seu destino. José agia de forma truculenta, e aqui eu encerro. Até que aqui, o capítulo 45, ele olha para os irmãos e não se aguenta mais. Não aguenta. E diz assim, ó, sai todo mundo da sala. Ficou só ele. A Bíblia diz que ele gritou, mas ele gritou tão forte que a casa de Faraó ouviu. E ele disse: eu sou José. Vocês prometem que não vão esquecer? José no Egito já tinha um novo nome. Pergunta, qual? Zafenate Paneia. Esse era o nome que ele recebeu quando foi empossado como governador. O faraó olhou: seu nome não é mais José, seu nome é Zafenate Paneia, governador dos povos. Todo mundo respeitava Zafenate Paneia, todo mundo se prostrava diante de Zafenate Paneia, todo mundo admirava Zafenate Paneia. Só que ele olha para os irmãos e diz: eu sou José, segundo o homem mais rico do planeta, mas eu ainda sou José. Todos se prostram quando me vê, mas eu não esqueço que sou José. Todo mundo me admira, mas eu não esqueço que sou José. Por quê? Porque tem pessoa que não pode trocar de carro que esquece que é José. Tem pessoa que não pode ficar rico que esquece que é José. Tem pessoa que não pode subir de cargo que esquece que é José. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: a fama, o dinheiro, os aplausos não vão mudar quem você é. Você ainda é José. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó: está vindo um tempo novo sobre a tua vida. Não, fala com vontade: está vindo um tempo novo sobre a tua vida. Mas quando esse tempo chegar, não esqueça que você é José. Eita, será que ainda tem José aqui? Ei, se põe de pé, por favor. Se põe de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Só sabe para onde vai quem se lembra de onde veio. Você sabia que tem gente que quando cresceu esqueceu até como é que adora? Não, eu não vou borrar a maquiagem. Não, eu preciso manter a pose. Olha, todo mundo aqui me admira, acha que... lembra que você é José. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Será que você pode dar 30 segundos de uma adoração poderosa para Jesus aí? Feche os olhos, por favor. Eita, feche os olhos, por favor. É você e Deus aí agora por 30 segundos. Só quem ainda lembra quem é. Só quem ainda estava esquecido. José estava esquecido. Na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. Prenderam, ele estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram, ele estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido.
Segura, querido. Oh, aleluia. Você ainda lembra que é José? Aleluia. Estou com uma vontade de sair pulando aqui. Eita, se tiver uns 2 aqui comigo, vai. A porta da salvação abriu aqui. E Jesus falou comigo: eu quero os que são meus. Eu tenho um chamado à salvação. E esse chamado tem 2 endereços. Primeiro, para você que não é crente, já até foi num culto ou outro, já até entrou numa igreja ou outra, mas nunca declarou que Jesus é o Senhor da tua vida. Segundo, para você que já foi crente, já serviu a Jesus, já chorou, já pulou, mas em algum momento você caiu, desviou, falhou, pecou. Saiba, não foi você que quis vir, foi Jesus que te trouxe. E hoje Ele está te chamando para um nível mais profundo de intimidade. Você vai tomar uma atitude, vai romper a multidão e vai vir aqui para frente. Tem alguém nessa manhã que deseja aceitar a Jesus, ou deseja se reconciliar com Ele aqui agora? Corre aqui, porque eu quero orar junto com você. Mas vem correndo, vem de coração aberto. Aleluia. Será que você pode adorar, porque já está vindo vidas aqui? Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Olha aí, Jesus está trazendo vidas para cá. Aleluia. Tem mais? Corre para cá agora, corre. Corre para cá, corre. Corre para Jesus. Não esqueça que você é José. Olha aí, ó, tá vindo ali, ó. Que coisa linda, pastor. Ó, chegou vidas aqui, ó. Pastor Diogo, o senhor poderia orar por eles? A igreja poderia estender as mãos para cá. Você que está aqui à frente, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. A igreja também pode repetir essa oração. Eu queria que você repetisse as palavras que eu vou dizer agora. Há vidas sendo libertas aqui hoje. Aleluia. Repete comigo: Senhor Jesus, eu te recebo, eu te reconheço como meu único, soberano e verdadeiro Salvador. Perdoa os meus pecados. Entra na minha casa, entra na minha vida, para nunca mais sair. Eu renuncio os meus pensamentos, as minhas ideias, para viver as tuas ideias e os teus sonhos. Senhor Jesus, obrigado pela sua misericórdia, e pela sua compaixão. A igreja pode aplaudir e fazer festa, assim como os anjos no céu estão fazendo neste momento. Aleluia. Você que está aqui à frente, fica